Hoje nós estamos encerrando a série Rompimento. Tivemos a primeira palavra falando sobre cura e libertação. Deus tem nos despertado para um novo tempo, para uma nova vida, para viver aquilo que Ele tem para a igreja e para nós como corpo de Cristo. A segunda palavra, família, que uma família estruturada, ela faz a diferença nessa terra. A nossa primeira célula, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. E nós, um dia, vamos ter que apresentar os nossos filhos a Deus. O Senhor vai pedir conta para cada um de nós, os filhos que Ele entregou em nossas mãos. Então, o que nós temos feito? O que nós temos investido? É importante entendermos isso. A gente não é pai e mãe só porque quis ser pai e mãe. Mas o Senhor acreditou em cada um de nós, que nós iríamos devolver esses filhos a Ele. Então, as nossas famílias precisam ser estruturadas. E domingo passado, o pastor Fernando falou sobre ministério. Ministério bem ajustado. E se nós formos ver lá em Efésios 4:11, nós vamos ver que os 5 ministérios, eles foram nos dados para aprimorar a igreja do Senhor no mundo. Então, nós temos o apóstolo, o pastor, o evangelista, nós temos o mestre e o profético. E são esses ministérios que tanto aprimoram e trazem crescimento para o corpo como para nós. Porque quando nós exercemos esse ministério, nós tanto ajudamos as pessoas, como também somos tratados. E hoje eu vou falar de algo um pouquinho mais apertado. Vou falar sobre o arrebatamento. Rompendo para sermos uma igreja madura, preparada para o arrebatamento. Preparada para a vinda gloriosa de Jesus. Para realmente se encontrar com Cristo. Para reinar com Cristo. E nós precisamos desse amadurecimento. Nós temos ouvido palavras poderosas de despertamento para sairmos daquela vida do mesmíssimo, sabe, do banco de igreja. E só muitas vezes nós estamos aqui no domingo, um domingo à noite, sentamos, ouvimos uma palavra e vamos embora. O que nós temos feito da nossa vida? Como nós temos vivido para o Senhor? Será que nós estamos vivendo só isso aqui? O aqui e agora? Ou nós temos realmente nos preparado para algo maior? Porque a nossa pátria não é aqui. Nós muitas vezes cantamos que a igreja será arrebatada. Que Yeshua, que Jesus possa vir nos buscar. O Messias aguardado. Mas será que realmente nós estamos aguardando esse dia? Mas não é só aguardar, é nos preparar. Tem muitas pessoas que não leem Apocalipse porque têm medo. E ali é só a revelação do Cristo ressurreto. De tudo que o Senhor tem e fará por nós. Porque a igreja vai viver algo poderoso. Nós um dia vamos nos encontrar com o Senhor. Agora nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos preparar não só com a questão de abandonar a vida de pecado, as coisas erradas, mas realmente gastar os nossos dias na presença do Senhor, cumprindo o ID, cuidando de pessoas, amadurecendo nessa obra. Eu gosto muito de citar o último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus vem para curar Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Aí Jesus vem e fala: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Não tem como amar Jesus sem cuidar de pessoas. Não tem como amar Jesus sem amar as pessoas. Por último, o Senhor chega: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor.
Mas naquele momento Pedro tem uma revelação do coração dele. E vê que o amor dele é superficial. E ele fala: Senhor, tu sabes que o meu amor é um amor superficial, que o meu amor é um amor circunstancial. Por algum momento, talvez eu desisti, eu te neguei. Porque Pedro negou Jesus. E eu quero te perguntar nesta noite: você ama Jesus? Você ama o Senhor? E o teu amor como é? E ali o Senhor fala: quando tu eras meninos, tu te cingias a ti mesmo. Tu ias para onde tu querias. Tu mesmo dizia: eu sei o que eu vou fazer da minha vida, ninguém fala o que eu tenho que fazer, ninguém pode dizer nada sobre a minha vida. Mas ele diz para Pedro: quando tu fores velho, outros te cingirão, pegarão na tua mão e te levarão a lugares que tu não gostarias de ir. Essa é a maturidade de Deus para as nossas vidas. Obediência, abnegação, morte do eu. É isso que o Senhor tem para a igreja. É isso que o Senhor tem para nós como seu corpo. E porque, se você for ver, João, ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Quem diminui, cresce. Importa é que nós venhamos morrer para nossas vontades, para nós mesmos. E que ele reine em nós. E que ele seja o Senhor. Muitos de nós só recebemos Jesus como Salvador, mas não como Senhor, porque o Senhor é aquele que direciona. O Senhor é aquele que realmente dá a verdadeira direção. Eu não vou dizer nem comando, mas a verdadeira direção para as nossas vidas. E eu quero dar uns textos bases para você sobre essa palavra. Dei uma resumida aqui. Mateus 24, 42, 44. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Efésios 4, 13, 15. Fala: até que todos cheguemos ao varão perfeito, para que não sejamos mais meninos levados por todo vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo não é o cabeça é chefe, ele não é chefe. Ele é parte do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Nós somos o seu corpo. Quando nós entendermos isso, a nossa vida será diferente. Nós vamos viver uma vida que vai valer a pena. Essa é a verdade. É isso que Deus quer para nós. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês: nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo de Deus para as nossas vidas. Lá em Gênesis, quando Noé estava construindo a arca, e todo mundo chamando Noé de louco. Era loucura porque não chovia naquele tempo. E ele: olha, vai cair muita água, vamos entrar na arca. E o povo não acreditava. A Bíblia diz que o povo vivia casando, dando-se em casamento. Não que seja pecado casar, não. As pessoas viviam distraídas com as suas vidas. E chegou o momento em que Noé colocou todos os animais na arca e entrou com a sua família. Quando a porta da arca se fechou, 7 dias depois o povo sentiu falta de Noé. Assim será. O Novo Testamento fala: assim será a vinda do Filho do Homem. Quando você assustar, se você não estiver preparado, a igreja já subiu, o arrebatamento já aconteceu. Então eu não quero trazer medo, eu não quero trazer aqui uma palavra de opressão sobre a igreja, mas de despertamento. Não para você, mas primeiro para mim. Eu preciso despertar para viver aquilo que o Senhor quer para mim.
Quando Mateus fala que nós devemos vigiar, porque nós não sabemos que hora há de vir o nosso Senhor. Ninguém sabe, nem o filho, só o pai sabe. Mas a qualquer hora. A Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. É muito rápido, por isso nós precisamos estar preparados. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. A igreja precisa estar desperta, a igreja precisa amadurecer. E o amadurecimento é que faz a diferença em nossas vidas. Quando nós entendemos que não é o evangelho do homem para o homem, em que o evangelho veio para me satisfazer, para, como se diz, massagear a minha alma. Não, o evangelho, ele veio para transformação. Eu preciso viver essa vida de transformação. Quando eu me converto, veja bem, a conversão, ela é mudança de rota. Eu estou indo reto, eu vou convergir para a direita. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os valores, eu preciso andar conforme a palavra. Se a palavra, ela está dizendo que você precisa viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, que eu preciso cuidar das pessoas, amar ao próximo como a mim mesmo, que eu preciso perdoar. Isso é amadurecimento. Isso é um preparo para o arrebatamento. Tem muita gente que botou o pé no freio, que simplesmente não quer mais fazer nada na igreja porque se decepcionou, porque se chateou, porque não foi honrado como deveria, porque um monte de coisas. E está deixando de viver o que Deus tem para ela por besteira. Está deixando de amadurecer porque aquilo que você viveu, o Senhor permitiu para tratar algumas dificuldades suas. Para que você viva as verdades do Senhor. E eu hoje de manhã falava que meu esposo me chamou para vivermos um ano sabático. Falei, eu não. Aí Jesus volta e eu estou aqui parada, descansando, eu tenho a eternidade toda para descansar, vou nada. Quero ser encontrada, gastando a minha vida. Trabalhando, fazendo a obra, porque isso é que alegra os nossos corações, é isso que alegra o coração de Deus. Os anjos gostariam de fazer o que nós fazemos, e não podem, porque tem o homem aqui, tem eu e você, e muitos não querem fazer, e muitos estão vivendo a sua vida da sua maneira. E a maturidade começa com o discernimento espiritual. Quando eu começo a discernir as coisas, eu começo a entender. Essa madrugada eu acordei e orando, porque essa palavra, primeiro, ela trata com a gente que vai pregar. A palavra, ela é uma espada de dois gumes, ela corta de lá para cá. E eu sonhei com uma pessoa que faz muito tempo, um casal que faz muito tempo que eu não conversava, e aquele sonho assim, algumas situações. Aí eu acordei e fui orar, e o Senhor falou assim, você precisa perdoá-los. Aí eu falei, Naquele momento, eu me ajoelhei e comecei a orar, e dizer, Senhor, eu perdoo. Se algumas coisas que aconteceram, me feriram, eu os perdoo. Eu estou aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Eu quero viver
aquilo que o Senhor tem para mim, que nada disso venha impedir. Porque, gente, as coisas acontecem, mas se Deus permite, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de transformar as nossas vidas, Ele tem um propósito de nos amadurecer. Porque Ele tem que forjar o nosso caráter, Ele tem que nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. E o que Jesus viveu nessa terra? Ele foi desprezado, Ele foi caluniado, até morrer a morte de cruz, que era a morte mais triste, mais vergonhosa da época. E Ele não tinha pecado. E nós muitas vezes nos ofendemos por coisas tão pequenas e paramos de cumprir o que Deus tem para nós. As virgens prudentes entenderam o tempo, as imprudentes não. O imaturo adia decisões espirituais. O maduro se prepara agora, se prepara no hoje, se levanta e diz: chega, eu quero viver uma vida que vai valer a pena. Porque nós somos estrangeiros nessa terra. A vida não se resume só a isso. Há uma eternidade para ser vivida. E eu preciso me preparar para essa eternidade. É algo real, a Bíblia está falando, não é loucura da nossa cabeça. Então, aonde nós vamos passar a eternidade? Se imagina 100 anos, são muitos anos. E a eternidade não dá para contar. É a eternidade com Jesus. É a eternidade no céu. Mas eu não quero ir só para o céu. Eu quero passar a eternidade ao lado do meu Senhor. Por isso eu preciso fazer algo mais. Porque a salvação ela é de graça. Mas o reinar tem um preço. E é gastando os seus dias. É gastando a sua vida. É dizendo não para a vontade da carne. É que eu vou reinar com Cristo. É que eu vou estar perto do meu Senhor lá na glória. É isso que faz a diferença, quando eu entendo essas verdades. Em Daniel 9, nós vemos a profecia das 70 semanas. E ali, 445 anos antes de Cristo, foi profetizado. Quando Jesus nasce, e ele, ao fazer 33 anos, ele entra em Jerusalém. Logo depois, ele é morto e ele ressuscita. Ao ressuscitar, a igreja surge. E aí vem a era da graça, vem a era do intervalo, o intervalo das 70 semanas. Nós estamos nesse intervalo, na era da graça, na era da igreja, o momento em que nós devemos aproveitar para nos preparar para o encontro com Jesus. Então, eu não estou dando uma aula de escatologia, não. Eu estou simplesmente, de uma forma simples, mostrando para vocês que há algo maior do que sentar nesse banco. Há algo maior do que dizer eu sou evangélico. Há algo maior do que dizer eu mudei de religião. A religião não vai te levar a lugar nenhum. Só o sangue de Jesus, só o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz é que vai te levar a reinar com Ele. Porque essa é a verdade do Senhor para nós. Apocalipse 12, de 1 a 6, fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Essa mulher é a igreja. É a igreja que está gerando o filho maduro. É a igreja que está gerando o filho que vai ser arrebatado. É a igreja que realmente está gritando, está chorando, porque precisa gerar esse filho. E eu e você somos esse filho maduro. E a palavra aqui continua. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu,
e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O inimigo está louco para tragar o filho maduro. Por isso a dificuldade, por isso a inconstância da igreja, por isso a dificuldade de permanecer firme, por isso que vem as situações, por isso é que eu começo a trabalhar, a fazer, e alguém fala alguma coisa para mim, alguém me olha diferente, ou alguém não me agradece, e eu simplesmente paro. Gente, isso é um plano do inferno para impedir o teu amadurecimento. Eu preciso entender que eu serei esse filho maduro, atado, esse filho que um dia vai se encontrar com Jesus. Como assim, pastora? É uma igreja dentro da outra igreja. E se todos nós não nos despertarmos, muitos irão e outros vão ficar. Mas eu não quero que ninguém fique. Por isso eu oro. Por isso nós estamos aqui pregando. Por isso que nós estamos dando a palavra. Para que você desperte, levante e comece realmente a viver uma vida que vai valer a pena. E a Bíblia fala que deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio, tempo da grande tribulação. O tempo em que eu não quero ficar. E ninguém quer ficar. Mas nós precisamos nos preparar. Precisamos amadurecer. Por quê? Porque o inferno quer destruir os filhos maduros. Por isso devemos vigiar e orar o tempo todo. Quem discerne o tempo, desperta para viver preparado. Hoje é noite de despertamento. Precisamos realmente entender. Sabe, nós vivemos uma vida tão frenética, tão corrida, tantas coisas, tantas informações, que nós esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Nós esquecemos de crescer espiritualmente, de buscar o Senhor e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelo caminho da salvação, o caminho que te agrada. Nós precisamos dar um despertar e dizer: chega. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que levanta 4 horas da manhã, aí vai, se arruma, vai para a academia, malha, volta, não sei o que, bebê, bababá, bababá, e aí? A oração, a leitura da palavra, o tempo com Deus? Não. Assim tem muitos de nós. Quando vê, o dia passou. Estamos gastando a nossa vida em benefício do nosso próprio querer, da nossa vontade. Você lê a Bíblia, irmão? Ah, não, pastora, eu não tenho tempo. Você ora? Também não. Tá, você faz uma atividade física? Faço. Você olha teu celular? Olho. Tantas coisas. É prioridade. Eu preciso priorizar aquilo que é eterno, a minha vida com Cristo. Amém? Segundo ponto, caminhar no Espírito, romper com a carne, viver cheio do óleo. Efésios 4, 13 a 15 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A carne gera inconstância, pecado, fraqueza espiritual. Tem gente que fala assim, sabe, já virou até um chavão. A carne é fraca. A minha carne não pode me dominar. Se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim,
Eu preciso alimentar esse espírito. E a minha carne não pode ser fraca, pendente às vontades dos prazeres do mundo. Eu falo que quando nós dizemos não ao pecado, nós não dizemos por causa de uma religião, por causa de uma doutrina, mas por amor àquele que morreu e se entregou por mim. Que me amou primeiro, que eu não merecia esse amor, mas Ele me amou. Sabe que se Jesus olhar para mim, Ele vai dizer, poxa, não valia a pena morrer por essa menina. Essa menina é muito ruim. Pensamento ruim. Porque a gente pensa mal dos outros, é ou não é verdade? Bate o olho numa pessoa, você faz uma avaliação, mas nunca boa. Tantas coisas ruins dentro de nós, mas mesmo assim Ele disse, eu te amo tanto. Eu morri por ti. Eu não me importo se você ainda não alcançou o que você precisa. Eu acredito que você vai alcançar. É isso que o Senhor tem para nós. Sabe, Ele acredita que nós vamos vencer, que nós vamos nos tornar maduros, que nós vamos nos tornar santos, irrepreensíveis, a estatura de Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo. Ah, é muito alto esse modelo? É não. Nós podemos sim, em amor, em busca, em oração, em leitura da palavra, buscar essa perfeita varonilidade. O Espírito gera santidade, constância e obediência. Quem vive na carne, dorme espiritualmente. Como você tem vivido? Como o ano está acabando, faltam poucos dias para o ano acabar. Como foi a sua vida esse ano? Quais os progressos como homem e mulher de Deus você teve? Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vidas você cuidou? O que você fez? Ou você passou o ano inteirinho só olhando para dentro de você mesmo, lutando por seus problemas, por sua vida, por seu trabalho, por seus sonhos, por suas confusões? Qual foi? O que você viveu esse ano? Sabe, isso precisa mexer conosco. Porque eu tenho que viver uma vida que realmente vale a pena. Que o Senhor olhe e fala, poxa, ela tem se esforçado. Ela tem acordado. E tem buscado fazer algo que me agrade. Viver no Espírito mantém o fogo aceso para subir. É viver no Espírito. Toda vez que, todo dia, eu oro e falo, Senhor, não deixa eu ficar. Senhor, me desperta. Senhor, muda a minha vida. Senhor, começa a mexer dentro de mim, para que eu possa enxergar aquilo que eu não consigo. Para que eu possa viver uma vida que te agrade. Eu preciso subir. Eu quero subir, eu não quero ficar. Tem uma música do Jefferson e da Suelen que eu ouço todo dia. Eu tenho saudade do céu. Saudade do céu. E eu fico profetizando que eu tenho saudade do céu, para que eu possa me desligar mais das coisas dessa terra, para me conectar mais com as coisas do céu. Porque nós estamos, muitas vezes, mais preocupados com as coisas terrenas. Mas eu preciso... Você já imaginou como é o céu? Você já imaginou como é viver no céu? É o nosso futuro. É a eternidade com Jesus. O crente maduro está sempre olhando para Jesus, cheio do Espírito Santo. E ele vai se desviando de coisas que o levam à frieza e morte espiritual. Então, ele vai sempre se desviando. Eu falo que o crente maduro, ele tem a consciência de que o pecado tem que ser um acidente na vida dele. Que quando ele peca, ele desagrada o Senhor. Quando os meninos eram pequenos, eu falava, olha, não adianta, vocês podem
se esconder da mamãe. A mamãe não está com o olhar em tudo que vocês estão fazendo, mas vocês não conseguem se esconder do Senhor. O Senhor está olhando para vocês. O Senhor está com os olhos de vocês. No Salmo 179, Davi fala: se subo ao céu, lá o Senhor está. Se desço ao mais profundo abismo, ali o Senhor também está. De onde me ausentarei da tua face? É essa consciência que eu preciso ter. Porque isso me leva a dizer não ao pecado, a dizer não às coisas que desagradam o coração de Deus. Amém? A parábola das 10 virgens, todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham óleo. Óleo representa oração, palavra, consagração, vida no secreto. O imaturo vive apagado, o maduro vive abastecido. Quantos de nós começamos o ano lendo a Bíblia com um projeto de leitura da palavra, quando chega, acho que nem em fevereiro já parou. Já não lê mais, já deixa de mão. E isso vira um hábito em nossas vidas. Porque estudar não é bom para ninguém, todas as áreas, até quando a gente vai fazer algo que gosta. Mas se você se esforçar para ler a Bíblia, conhecendo a Bíblia, entendendo que a Bíblia explica a Bíblia, que o Velho Testamento é uma sombra do Novo e que ali nós temos tudo que nós precisamos para viver aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a buscar mais conhecimento dentro da palavra, buscar ler mais a Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Josué e vendo quantas coisas Deus tem feito com o povo dele, quantas coisas Deus tem projetado para o seu povo. Nós vemos ali Moisés liberta o povo do Egito. O povo dá tanto trabalho que Moisés acaba perdendo a paciência e Moisés não entra na terra prometida. Eu gosto de falar quando Deus fala para Moisés assim: sobe ao monte, avista a terra, mas você não vai entrar lá. Aí Moisés vira para o Senhor e fala: ah, Senhor, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem o Senhor vai levantar para conduzir esse povo? Eles não podem andar como ovelhas sem pastor. Meu Deus, que coração rendido, que coração lindo. Porque eu falaria, não vou entrar por culpa desse povo. Que eu fiz tudo por eles e eles me tiraram do sério e eu perdi a paciência e pequei. Não era isso que você falaria? Mas Moisés não. Esse é o coração de um homem maduro. Esse é um coração de um homem que realmente entendeu qual é o propósito dele na terra. E ali Josué já está sendo preparado, porque Josué tinha fome e sede de Deus. Se você for ler lá em Êxodo, você vai ver, o menino Josué não se apartava da tenda. Moisés ia para a tenda orar e o menino Josué ficava ali, junto. E ele tinha sede, fome. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É a sede e fome do Senhor. É a sede e fome de conhecimento, de entender quem é o Senhor, de nos preparar. De repente Moisés morre, Deus chega para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu, levante-se, ser forte e corajoso, eu estarei contigo, não te esqueça do livro da lei, não te esqueça de meditar nele de dia e de noite, ser forte e corajoso. É isso que Deus fala para nós nesta noite. Igreja, seja forte e corajosa, medita na palavra dia e noite, que ela tem um norte para a tua vida. Ela tem um norte para o nosso amadurecimento. Amém? Quem ama, mantém o óleo aceso, pois o amor de Cristo é o nosso combustível. Sem óleo não há preparo, não tem como nós crescermos em maturidade. Terceiro ponto, viver em santidade e amor. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor.
1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 João 3,3 fala: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem esperança na volta de Cristo se purifica. Quem tem esperança na volta de Cristo procura viver uma vida que agrade ao Senhor. Sabe, a igreja, muitas vezes, ela está perdendo o papel dela, que é o papel de entrar no mundo e purificar o mundo, transformar o mundo. Mas muitas vezes nós estamos tão misturados com as coisas do mundo que não tem mais diferença entre nós e o povo do mundo. Nós não temos mais uma vida que realmente fale mais, sabe? Nós não somos mais a Bíblia ambulante. Nós estamos vivendo as mesmas práticas, as nossas festas são iguais à do mundo, rola bebida, rola música mundana, rola tudo. Porque eu estou me divertindo. Eu sou chamada de fanática, mas eu não concordo, porque nós precisamos ser agentes transformador e não nos tornarmos parecidos com o mundo. Sabe, como é que eu vou dizer que eu amo Jesus, amo o que Jesus ama, se eu estou vivendo igual ao mundo? Então, muitas vezes, você levantou a mão, você está vindo na igreja, você está sentado nesse banco, você vem todo domingo, mas ainda não houve uma conversão. Hoje é noite de conversão. Sabe, de dizer não aos prazeres deste mundo. Quando eu digo não, eu estou deixando Cristo crescer em mim. Eu estou realmente amadurecendo. Uma coisa interessante é que João fala: importa que ele cresça e eu diminua. Quem diminui, cresce. Agora o que o Senhor quer é que nós morramos para nós mesmos. Que nós precisamos morrer para as nossas vontades. Morrer para a vontade da carne. Viver uma vida, sabe, não tem mais prazer neste mundo. Nós precisamos nos embriagar com o Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não nos embriagar com bebidas, com fofocas, com confusões. Porque é isso que Deus tem para nós. Santidade é resposta ao amor, não ao medo. Eu não largo as coisas por medo, mas por amar tanto o meu Senhor, que eu não quero desagradá-lo. Isso é santidade, isso é vida de santidade. O arrebatamento é para a noiva que vive unida, não a noiva dividida. Quem é a noiva do Senhor? Eu e você. Uma noiva que vive unida, uma noiva que compreende, uma noiva que anda a segunda milha, uma noiva que perdoa, que se apressa em perdoar. Maturidade é o perdão rápido, servir com humildade, manter a paz. Frieza espiritual, ofensas e pecados ocultos travam o crescimento. Quem ama Jesus se prepara para encontrar com Ele. Precisamos nos preparar. Nós precisamos tirar o que impede o nosso crescimento. O que tem impedido o seu crescimento? O que tem impedido a tua vida de constância com o Senhor? Pecados ocultos? Chegou o momento de deixá-los. Eu quero deixá-los. Sabe, hoje nós temos acesso a muita coisa. Eu sou mais velha e eu sou de um tempo em que a gente tinha vergonha de certas coisas. Então, tudo era muito oculto. Hoje, tudo é muito escancarado. Tudo é muito escancarado. Nada mais é errado. Ninguém mais é visto com maus olhos. E por quê? Relativizou o pecado.
Ai, é besteira. Ah, isso é amor. Ah, isso é não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, eles são só um casalzinho. Ah, pastor, é meu namorado. Que problema tem eu dormir com ele? Nenhum problema, é só eu e ele. Está pecando. É pecado. E presta atenção na tua próxima geração, porque ela vai sofrer. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Agora nós brincamos de ser crentes. Quando tu deita com uma mulher que não é a tua, os demônios que tem nela vêm para ti. E tu traz para dentro da tua casa. Isso é uma verdade. Porque todo pecado pode até ser fora do corpo, mas o pecado do adultério é pecado de morte, gera tristeza, gera tantas coisas. Então não vamos relativizar o pecado. Chegou o momento de entender que eu preciso deixar essa vida e viver uma vida de santidade, uma vida que agrade aquele que morreu e se entregou por mim. Ofensas guardadas. Quantos de nós estamos ofendidos? Vida superficial, vivendo uma vida superficial, vivendo uma vida de faz de conta. Tem muito crente que não vai ser arrebatado, está deixando até de viver as coisas do mundo, porque está vivendo de forma tão superficial. Se entrega de corpo e alma para aquilo que você acredita. No que você acredita? No arrebatamento, numa eternidade com Cristo. Então se entregue de corpo e alma a isto. Deixe a falta de compromisso, a frieza espiritual. Rompa com o que te impede de amadurecer. O que tem nos impedido de amadurecer? De largar a vida, sabe? A vida do mundo. Nós precisamos ter cuidado. Meninas, cuidado com o que você está vestindo. Não tem diferença da crente para a menina que está lá no mundo. Mostrando até o que não deve. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu não me visto adequado, eu levo o meu irmão a pecar. Porque ele olha para mim e ele peca com os olhos. E a culpa é minha. A culpa é sua que não se veste. Tomem cuidado. Isso é viver o que Deus tem para nós. Perdão, gente. Mas eu preciso falar. Eu não estou aqui com chicote na mão, eu estou falando para mim mesmo. Toda vez que eu ponho uma roupa, eu vou para frente do espelho e pergunto: Espírito Santo, o Senhor se agrada com o que eu estou vestindo? Essa roupa, ao sair da minha casa, eu estou levando o Senhor comigo? Ou eu estou indo de uma forma que não agrada o Senhor? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, precisamos nos preparar para o arrebatamento, pois a volta de Jesus é mais real do que nós imaginamos. Muito mais. Precisamos entender a época que vivemos. Que época nós estamos vivendo? Muitas vezes, tanta frieza espiritual, tantas coisas. Mas eu não vou sentar numa cadeira julgando você, julgando ninguém. Eu vou me preparar. E junto comigo eu quero levar uma multidão. Eu falo para o Senhor: Senhor, eu não aceito ir sozinho. Eu quero ir com uma multidão. Eu quero ir com vocês. Nós vamos juntos. Porque é isso que o Senhor quer. Porque senão, se fosse para eu ir sozinha, eu me converteria e pumba, morria. Já ia para o céu. Não, eu fiquei aqui para compartilhar as coisas do Senhor com uma igreja maravilhosa. Uma igreja que vai subir no arrebatamento. Precisamos caminhar no Espírito, viver em santidade e amor. Eu queria que você repetisse comigo: eu rompo com a imaturidade. Eu deixo para trás o que me trava. Eu me preparo para o encontro com Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós, ao sairmos daqui, possamos sair daqui com essa semente, dizendo: eu quero, Senhor. Eu quero viver essa verdade. O que há em mim que precisa ser transformado.